Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre manejo de bambu. Escolhi essa parede aqui, que é uma parede que a gente fez aí recentemente, utilizando bambu. Do outro lado é massa de construção normal, massa de alvenaria. Do lado de cá ficou um acabamento muito bacana, né? Bambu filetado. Então, antes da gente apresentar, antes da gente ir lá para o bambuzal, tem algumas coisas que eu gostaria de falar a respeito do manejo de bambu, principalmente com respeito à legislação, né? Quanto à legalidade, é, porque o bambu, no caso que nós vamos apresentar, inclusive, é uma espécie protegida, né? Ela em áreas públicas ou em áreas de preservação particular ou áreas públicas de preservação, o seu manejo é, sem antecipada consulta aos órgãos competentes é ilegal. Né? Então, quem for fazer manejo de bambu é interessante estar observando isso aí. Vê se você não está numa área de preservação ambiental, onde a extração do bambu pode trazer algum tipo de complicação. O manejo do bambu pode te trazer complicação. Mas é isso aí, gente. Vamos lá pro bambuzal. Bom, hoje nós estamos aqui para falar um pouco do manejo do bambu. Algumas considerações sobre o manejo de bambu. Primeiro, o bambu, para você evitar problemas de deterioração, ou seja, apodrecimento do bambu, quanto mais velho o bambu for, é melhor. O cerne do bambu ele vai tá mais consistente, vai estar mais amalgamado, vamos dizer assim, o cerne do bambu. Uma outra coisa a ser levada em consideração é a época certa da colheita do bambu. Bom, existem várias metodologias, métodos aí para colheita de bambu, várias dicas. A gente aqui segue, no meu caso, eu sigo o estilo caiçara, né? O jeito que o pessoal aqui tira a bambu há, sei lá, centenas de anos. E assim, o bambu do que nós estamos falando é esse bambu aqui. Que vocês estão vendo que é o bambu de beira de rio, é um bambu protegido. O seu manejo tem que ser uma coisa muito bem analisada, ele tem que ser, não pode ser em área de preservação. Aqui no caso a gente está numa propriedade particular, esse bambu ele foi plantado com a intenção de ser manejado, né? O proprietário da área nos cedeu para a gente poder utilizar e gravar as imagens e fazer o manejo, né? E é aqui que nós trabalhamos as nossas oficinas. Então, assim, é um bambuzal que nós já conhecemos. No caso, essa moita de bambu aqui é a primeira vez que nós vamos manejar. Nós não vamos, nesse caso, vocês podem ver que o bambuzal está bem, ele não está com cara de quem foi manejado. Nós temos bambu velho aí, bambu novo. Então, assim, nunca foi manejado mesmo. O corte, vocês podem ver, tem alguns bambus que foram cortados muito alto do chão. É, e assim de uma maneira diferente, né, da que nós fazemos. Bom, então a lua, a melhor lua, qual a melhor lua para cortar esse bambu nativo, o bambu que nós aqui chamamos de essa aqui do Guarani, a taquara. Tem o taquari, que é o bambuzinho, aquele bambu pequeno, a taquara, que é esse bambu mais é, mais robusto, mais alto, que tem um diâmetro maior. E taquarussu, aquele outro bambu que açu nós sabemos que é de grande, do Guarani. Então o taquarussu é o bambu grande, aquele bambu mais calibroso, né? O diâmetro maior. E os galhos mais altos também. Levando em consideração que tudo que nós estamos vendo aqui é a ramagem do bambu, a árvore mesmo está no solo, né? O bambu, a árvore do bambu fica no solo. Estou aqui com o nativo chama, o caipira chama isso aqui de rabo de mula, para ficar tocando pernilongo. Proximidade do rio aqui tem
um pouco de pernilongo. Então o que nós vamos fazer hoje é isso. Primeiro, a lua certa, a lua boa, certa, não sei. De repente tem gente que nem leva em consideração a fase da lua. A época do ano, né? Essa época do ano, inverno, esse bambu ele parou de brotar, a brotação dele é no verão. Então nessa época ele não tem broto, é uma época boa para se não tá dando na época de brotação. Já a gente já está avançando e já estamos no inverno, né? Então é uma época boa para cortar esse bambu aqui. Ele, uma coisa lógica, por conta da própria natureza do inverno, as plantas ficam mais secas, né? Aqui no sudeste aumenta um pouco, diminui a precipitação de chuva, então as plantas elas captam menos água, elas entram num período assim de que tem menos água na sua ramagem, nos seus caules, nas folhas, né? E essa época é uma época boa para o corte do bambu. E a lua certa é a lua minguante. Depois da metade da lua já tá bom para cortar o bambu. Melhor horário? De manhã, né? Para cortar o bambu de manhã logo cedinho. Aí tem esses pernilongos aí, né? Que é um pouco chato. Manga com manga longa, tal, um rabo de mula aqui. E é isso aí. E qual o melhor bambu para cortar quando você chega no bambuzal? Bom, esses verdes são jovens, nós já sabemos que eles são jovens. Os bambus mais verdes, eles são jovens, né? Então, a formação de líquens é um bom indicativo, né? A formação de líquens no bambu, assim, ó. E a cor do bambu, quando ele parte para o amarelado é porque ele já está maduro. Agora, esse bambu ele tem uma característica, ele fica aqui, sei lá, 30 anos, você vai ver, ele tá verde ainda. Porque é a coloração do caule dele, né? Então, assim, quanto mais líquens e a presença de vegetação parasita, no caso aqui a gente encontra bromélias, né? Não sei se dá para vocês verem aí, tem uma broméliazinha mais ou menos aqui assim, ó. Tem uma broméliazinha. Dá para você ver que já está nascendo bromélia nesses cactos, nesses bambu, então indica que ele já está aí há muito tempo, né? Então ele já está bom para ser cortado. Então, assim, vamos dizer, melhor época para cortar o bambu no inverno é ótimo. Do meio do inverno para o final, melhor ainda. Né? Segunda metade do inverno, melhor ainda. Uma boa época para se manejar uma touceira, uma moita de bambu. Bem, então a gente já viu, a melhor época do ano é o inverno para esse tipo de bambu, para o bambu caipira, bambu da terra, né, o bambu nativo. A gente chama de taquara, taquaruçu, taquari, qualquer um deles, essa época é a melhor época. Outra coisa é a lua minguante, né? A lua minguante para colheita de vegetais, a maioria dos vegetais que eu conheço e sei fazer o manejo, conheço o manejo, é na lua minguante. E outra, quanto mais velho, melhor. Quanto mais idade tiver o bambu, é aquela história. O cerne dele vai estar mais firme, né? Ele vai ter uma resistência maior. Né? Ele vai estar com a formação das paredes, vai estar mais densa. Né? Levando em consideração que o bambu ele forma o seu cerne do miolo para as extremidades. Então, por isso a parte da extremidade, da parte de fora do bambu, ela é mais densa. E à medida que você se aproxima do miolo, ela vai ficando mais menos densa, logicamente, né? Mais mole. Porque é isso, ele se forma do centro para fora. Por isso que o bambu esse puta material de construção aí, né? Esse material de construção, desculpa a palavra, excelente, maravilhoso. É isso aí. Então vamos ao manejo, então. Eu vou usar aqui uma ferramenta que para mim é melhor, né? Sim, depende do tipo de como tá o bambu lá. Para mim o melhor é a serrinha normal mesmo. Essa serrinha aqui todo mundo pode comprar na casa de ferragens aí. A serrinha tem esse modelo. A gente usa também, às vezes a moita do bambu tá mais fechada, a gente usa esse modelo aqui. Né? Você vai lá, é só para cortar o bambu. Em outros casos, né? O facão, a gente usa o facão também. Mas a serrinha tem se demonstrado uma ferramenta muito eficaz.
muito eficiente para o manejo do bambu, né? Então, o que a gente vai levar em consideração? Eu vou cortar esse aqui, ó, que ele já está bem mais maduro. Na verdade, ele tá bem melhor de fazer o corte dele. Então vamos lá. Bem, pessoal, alguns minutos depois, algumas horas depois, já um pouco suado, cortei alguns bambus já. Guardei um aqui que está na posição certa para eu poder mostrar para vocês assim, o que é interessante na hora de cortar o bambu. Como eu disse, cortar mais próximo do chão possível, procurar um bambu que tenha mais essa formação de líquens nele é um indicativo de que ele já está maduro, né? A vegetação também, tem bastante vegetação já nele, né? Que está se proliferando aí, algumas espécies aí de trepadeira, tem bromélia, mini bromélias aqui, muito lindinhas, mas como a gente vai fazer o manejo do bambu, as bromélias terão outros lugares, essa aqui vai para a natureza, ela vai continuar, não vai morrer. Então é isso. Bom, na hora de cortar com a serrinha, o que é interessante? Levar em consideração o caimento do bambu. Por quê? Se você cortar ele na direção de que ele está tombando, ele vai morder a serrinha. Então é interessante você cortar ele do outro lado, né? Fazer o corte do lado que não vai morder a serrinha. Então vamos lá, vamos ver se isso aqui vai dar certo. De repente a gente consegue um exemplo de como não fazer, né? Vamos lá. Então estou levando em consideração que o bambu está caindo para lá, tá? A posição que eu estou aqui é um pouco ruim de cortar, então eu vou ficar meio uma posição ruim de gravar também, para dar visibilidade para o bambu, né? Aqui tá a posição dentro do bambuzal. Às vezes vocês vão perceber que para você chegar no bambu que precisa ser cortado, você tem que passar pelos que não foram cortados, que não vão ser cortados por conta de serem jovens e que às vezes estão nas extremidades da touceira ou mesmo do sistema de alastramento, né? Vamos lá, vamos cortar. Então eu vou procurar cortar mais baixo possível, numa diagonal que eu sei que a hora que cair para lá não vai morder a serrinha, né? Então ele está caindo aqui da posição que eu tô para minha esquerda, então é nesse sentido que eu vou cortar, no sentido de que ele está caindo. Vocês estão vendo que nem precisa fazer muito esforço, ó, né? Se ele está caindo para o lado certo, ó, ele vai cortar tranquilo, ó. Pronto. Só finalizar e tá cortado sem tanto esforço. Beleza, pessoal? É isso aí, ó. Corte de bambu, manejo de bambu facinho para todo mundo que tem um bambuzal, que tem a possibilidade de fazer o manejo de bambu, de fazer uma construção de bambu, ou tem um bambuzal e quer fazer o manejo. É isso aí, ó. Eu acho que essas dicas aí vão ser boas para você. Gostaram do vídeo? Deixe o seu like, fique atento, se inscreva no canal lá e acione o sininho das notificações quando a gente fizer um outro vídeo sobre um outro tema. Você sabe que a gente faz vídeos sobre os temas mais diversos aqui, né, no canal. Então é isso aí, deixa lá o seu like e valeu, até a próxima.